O Chega tornou-se a segunda força política em Portugal. Para muitos, um grito de revolta, para outros, um sinal de alarme. Mas o que é que isto realmente representa para Portugal e para os portugueses? Para falar sobre isto, tenho aqui comigo Tatiana Horta, analista política. Conheci através das redes sociais e gostámos muito daquilo que ouvimos e trouxemos aqui para falar um bocadinho mais e para trocar uma ideia contigo. Bem-vinda, Tatiana. Obrigado por estás aqui. Agradeço, antes de mais, imenso por estar aqui. Sinto-me bastante lisonjeada. Ainda estou aqui um bocadinho, digamos assim, como a minha família diz, ainda estou um bocadinho em fase de negação. Ainda não tenho consciência real, até porque lá está, não estou, não passo o meu dia a dia em Portugal, ou seja, ainda não tenho a consciência real de onde é que a minha voz está a chegar, onde é que chegou até agora. Mas receber um convite destes foi bastante bom, porque me dá uma noção, ok, já estou a chegar a mais pessoas, já estou a chegar à minha geração, já estou a chegar à geração também mais jovem, que é muito isso que eu quero, e obviamente o máximo de pessoas, independentemente da faixa etária, não é? Esse foi o objetivo inicial. Enquanto apresentar-me, ainda não me apresentei nem como analista, nem como comentadora, nem como parte, a única coisa que eu me apresentei ao mundo foi, ok, eu apoio o Chega, eu sou inclusive a militante do Chega, mas não me defini, deixei isso para Direita, patriota e não muito mais do que isto. sim, sim, direita com convicção e, e E patriota. patriota com orgulho. Exatamente. E é muito Tu isso. falaste uma coisa agora que talvez tenhamos que aprofundar um bocadinho mais à frente, que é tu estás a posicionar-te para a tua faixa etária e para os mais Sim, jovens. sim, Isso acrescenta uma responsabilidade muito grande. sim, bastante. Mas vou deixar isto mais para a frente, eu quero saber, porque também fiquei com esta curiosidade quando te conheci através das tuas plataformas, portanto, tu estás ligada nas redes sociais, Instagram, X, antigo Twitter, Sim. e parece-me que tens mais expressão talvez no TikTok. Sim, exatamente. Eu comecei foi no TikTok, e depois comecei a pesquisar, ou seja, isto não foi um plano que estava estruturado previamente. Isto foi-se desenvolvendo ao longo de poucos meses, que isto é recente, comecei mais publicamente há cerca de 3 Fevereiro, meses. Foi março, finais de fevereiro foi como pareceu no vídeo em que tu te exatamente. começas a mostrar um bocadinho mais posicionada à direita. Exatamente, exatamente. E então não havia um projeto lineado, ou seja, isto foi. As opiniões estão cá, sempre fui vocais nelas e os meus amigos e familiares é que de certa forma impulsionaram isto a acontecer. Porquê? Porque já estavam de certa forma um pouco fartos, digamos assim, de me ouvir falar sempre nestas temáticas, não é? Porque eu estava a tentar despertar as mentes ao meu redor e nunca pensei muito, então ia levar isto para um teatro mais público, uma coisa mais pública? Será que fazia muita pergunta, porquê eu? E depois comecei-me a questionar a pergunta, por que não eu? Não é? Porque é que eu não tenho legitimidade para? Porque é que eu não posso abordar estes temas? E isto vai muito, lá está, a narrativa que eu, pelo menos é a minha opinião pessoal, a narrativa que se criou há muitos anos atrás, em que o espectro político era quase como só para uma elite, não é? Para uma elite com uma certa idade, com um certo estatuto, com um certo nível de conhecimento e que o pobre comum dos mortais não tinha legitimidade para dar a sua opinião ou para tentar participar de forma ativa. E então é muito esta ideia que eu quero quebrar, que a política é só para o senhor doutor, a política é só para aquela determinada elite, para aquele determinado estatuto social. Eu acho que isso é muito errado, é de certa forma quase maquiavélico, não é? E a política em si é um pouco maquiavélica. E eu gostaria, o meu principal objetivo é mesmo apoiando o Chega, apoiando as minhas convicções, obviamente, e os meus princípios, mas lá está, quebrar mais isso. Essa narrativa que foi criada, inconsciente ou conscientemente, é isso que eu sinto deste lado e gostaria muito de fazer isso. Não, a política pode ser, nós temos que ser ativos, porque mudança só é possível se nós expormos parte dela. E temos que ser parte ativa dessa mudança. E cabe também a nós, a todas as gerações, mas mais a nós, neste momento, e às gerações que estão por vir, tomarem uma atitude e posicionarem-se e tentarem fazer parte. Obviamente que nem tem que ser sempre no espectro público. Existem N coisas que se podem fazer no backstage, digamos assim. Mas sim, é isso que eu quero fazer, é suscitar esse interesse. Então, se calhar, eu até tenho aqui alguma voz, alguma expressão, e eu se calhar até tenho aqui algum conteúdo que possa suscitar esse interesse nos mais novos. Porque lá está, uma ideia é isto, não é? Só Sim, tens que colocar lá a um semente e deixar. pedacinho e depois a pessoa tem que fazer o resto, obviamente, não é? A pessoa tem que procurar, tem que. Eu costumo muito dizer isto e ainda hoje disse esta frase que é:
E a literacia hoje em dia, na sociedade onde nós vivemos, não é um problema, é uma escolha de vida. E a informação está à distância dos nossos dedos, não é? Um toque, um clique e temos, ou então eu ainda sou muito dos livros, ainda adoro livros, tenho N livros, enciclopédias, etc. E é um bem que para mim é essencial e nunca vou prescindir dele. Mas a informação efetivamente está. Mas ainda pode ser uma escolha. Ou seja, porque é uma frase clichê, mas que se costuma dizer muitas vezes que é o ignorante é o mais feliz. Sim, mas também a ignorância por destacar. Sem dúvida alguma. Mas ainda é um direito que assiste à pessoa dizer assim: "Epá, eu não quero me envolver com isso, já tenho demasiados problemas, ou porque não tenho capacidade, ou porque não quero mesmo." Sim. E não é fácil hoje em dia aferires o melhor conhecimento, porque informação há muita e muitas das vezes está errada, é enganosa, é manipuladora, não é? Exatamente, lá está. A tal parte maquiavélica que nós também agora conseguimos ver através dos mídias, não é? Dos meios de comunicação, da parte mediática. E era o que eu dizia em relação à responsabilidade também, porque depois também te acarreta a ti enquanto comunicadora, não é? Sim, Uma responsabilidade muito grande, porque se aquilo que estás a comunicar influencia determinadas pessoas, possivelmente depois de ouvir as tuas explicações e o teu conhecimento e beber do teu conhecimento, possivelmente ia fazer um voto, segundo ela, informado lá está. no teu posicionamento. O que é que eu gosto de repetir aqui e nunca é demais dizer isto? Eu não me coloco, ah, eu não deixo as pessoas irem ao engano. Até porque a minha apresentação é mesmo essa. Eu sou de direita, estas são as minhas crenças, eu sou católica, eu sou conservadora e esta é a minha opinião com base no conhecimento adquirido e em experiência de vida e, obviamente, na informação que eu obtenho na sociedade onde estou inserida. Neste caso aqui, e no espectro da Europa, porque efetivamente eu não estou a viver em Portugal. Ou seja, eu diria que a minha opinião é mais em termos sociológicos, não é? Em parte aqui da sociedade em si, tanto, e obviamente na política sim, mas eu não digo a ninguém que eu estudei ciência política, porque é mentira, não o fiz. Eu sou formada nisto, não é? Sou formada em sociologia, não. O que eu quero é despertar o interesse para as temáticas. E a partir daí eu tenho que deixar bem claro que a pessoa precisa de formar a opinião dela, obviamente, precisa de formar a sua decisão, digamos assim. Se eu puder fazer parte dela e se lhe fizer sentido e se sentir representada ou sentir aquela empatia com as minhas palavras, ok, eu até me revejo através disto, fantástico. Agora, o Mas que faça a sua pesquisa também, não é? exatamente, é da responsabilidade da pessoa não acreditar piamente naquilo que houve do outro lado, não é? Eu não estou a dizer às pessoas Seja da que Tatiana, seja do próprio Ventura, não exatamente, é? Ou seja, tem que tem que haver. se questionar, tem que se questionar a si mesmas. Primeiro, porque são valores que estão intrínsecos na pessoa e isso não tem nada a ver, não é com a parte política, já estou a falar aqui da parte pessoal, e depois fazer a sua pesquisa e, ok, o que é que é de valor para mim? O que é que eu valorizo? O que é mais importante? Que efetivamente hoje em dia é muito a minha família, por exemplo, o bem-estar da minha família. A minha família vive numa situação confortável, a minha família vive num ambiente de segurança, eu tenho dinheiro para pôr comida na mesa, essas pequenas coisas, não é? Mas depois também a parte de trás, os valores da pessoa, tudo isso, mas efetivamente ao fim do dia somos humanos. E nós vamos muito para aquilo que é o nosso dia a dia. E o bem-estar da nossa família. E temos que tomar decisões, sim. Mas o que eu estou a dizer é, essas decisões passam pela informação e pela vossa pesquisa e pelo trabalho de casa que é importante. Mas, obviamente, que o que eu quero fazer é despertar aqui o interesse. Agora, não tenho noção dessa responsabilidade, sim, mas não quero que as pessoas se sintam, de certa forma, enganadas, entendes? Falando de uma forma mais prática, vamos imaginar que eu vivo ali muito perto do Bem Formoso. Sim. Se a pessoa fala muito sobre a imigração descontrolada, é muito mais fácil para a população que vive ali naqueles redores Ir e, por aí, sim. e, Sim, sim. e olhar para aquilo como a solução para eles. Ou seja, isto é o que me vai favorecer diretamente, logo é aqui que eu vou colocar o meu voto. Mas se calhar outras pessoas que vivem na periferia, que não têm, se calhar, Não lhe essa vai realidade, ter o mesmo impacto, obviamente. Daí ser tão importante, lá está. A pesquisa deve ser ampla, mas também temos noção que a nossa realidade é que vai ditar aquilo que nós vamos decidir. Isso acho que é um facto que podemos todos concordar, não é? A pessoa vai, ok, o que é que eu preciso neste momento? O que é urgente neste momento para mim? E muitas das vezes a pessoa vai tomar decisão contra alguns valores até, com base nisso, não é?
porque eu preciso, isto é uma urgência. Essa parte da imigração que falaste, por exemplo, é algo que é para ontem, que eu acho que é extremamente urgente e tem que ser feito alguma coisa, porque passarmos e eu falo muito nisto e acho que os conceitos aqui estão a ser, de certa forma, corroídos, digamos assim, por esta ideologia aqui de esquerda, de extrema esquerda, digamos assim, para ser mais justa, e os conceitos estão a começar a ser corrompidos nesse aspecto, porque uma coisa que era bom senso e era um dado adquirido, agora já tem N nuances de cinzento, não é? E como é que nós chegamos até aqui? E como é que me dizem que é normal e que é humano, não é? Passarmos de 2% de imigração para 26, 27%, que eu não acredito nesses números, eu acho que seja bem superior a isso, até porque eles não têm as instituições e Ninguém os ainda serviços disse o número correto, não é? para, exatamente, e não é só isso, nós temos que questionar e é a importância de questionar. Ok, vocês estão a dizer que é este número, vocês estão a garantir que é este número, mas como é que vocês chegaram a este número? O que é que está por trás? Como é que vocês adquiriram esses dados? Foi Como é que através temos do a quê? ferir, não é? Se não temos Tem que ser público. ferramentas que nos permitam o controle real da imigração neste momento, como é que vamos ter recursos e ferramentas para saber esses dados? Entendes? Há aqui muito contrassenso. E é isso que eu quero fazer. Eu quero que as pessoas se questionem e que questionem efetivamente os governantes, porque têm que ser questionados. Que é por isso que Sejam eles do Chega, eu sou apoiante do Chega, sim senhora, sejam eles do Chega, sejam eles do PSD, sejam eles de onde for, direita, esquerda, centro. Eles estão lá e eles têm que ser questionados. Ou seja, eles estão um serviço de função pública e, como o nome indica, é ao nosso serviço. E não é isso que nós temos visto. Porque grande parte da população é muitas das vezes ignorada. As pessoas, as sondagens são um excelente exemplo disso. Perdem-se em questões e muitas das vezes em questões que não, perdão-me o português, que não interessam a ninguém, porque é que não vão para a rua perguntar às pessoas, olha, qual é que é a sua maior preocupação em termos de sociedade neste momento? O que é que lhe aflige aqui nesta zona? E depois, a partir daí, tomar reais decisões do que é preciso tu fazer. falas dos mídias, neste caso, falas das televisões, dos jornais. Sim, sim, sim. Eu tenho uma opinião muito Eu estou-te a perguntar isto, bem estou-te informada. a perguntar isto porque ah, acho que está aos olhos de toda a gente e é uma discussão atual até, a forma como realmente se nota que há diferenças quando se fala com uns e com outros. Acima de tudo, sabemos que esse tipo de canais e de comunicação têm um alcance enorme e podem eh, mudar o rumo das coisas. Sim, Portanto, sim. é de enorme responsabilidade a forma como é feito. Portanto, tem que ser o mais idóneo possível para não criar aqui esse desposicionamento. Mas, acima de tudo, porque ah, está-se a notar agora uma viragem. De repente já se trata, quem se tratava de uma forma, agora trata-se melhor, não é? Deixa-se falar, não se ataca da mesma forma que se Teve da atacava, zona que chega até aqui, muito mas diferente. desde que houve estes resultados tem sido completamente diferente. E já conseguimos notar aqui um caminho para uma neutralidade que não existiu até agora. E é inocente pensar que existiu, é mentira. Tu vês, tu ligas a televisão, até as redes sociais, vês os TikToks, os shorts, ok? Que o algoritmo depois está ali para os teus gostos e tudo Claro, bem, não é? Mas uma pessoa que está mais ligada à política, eu, por exemplo, estou sempre a ver várias coisas de política, não é? Vários comentadores, vários canais, várias reportagens e aquilo vai-te dar o conteúdo fixado para aquilo, ligado para aquilo, não é? Mas tu vês, era uma perseguição e só o facto de dizerem extrema-direita, apelidar extrema-direita. Pá, já me criaste várias perguntas e desculpa interromper, mas tu há bocado foste muito incisiva a dizer extrema esquerda. sim, sim, sim. Tu dizes extrema esquerda porque realmente vês a esquerda como extrema ou tu dizes extrema esquerda como um ataque a alguém que tem-te atacado? Do género. Eles têm chamado sempre extrema-direita quando supostamente não os, e digo nós, nos, falo do Chega, o Chega nunca disse abertamente que são extrema. Sim. Pronto. Mas sempre foram encostados à extrema. Este adjetivo não foi, lá está, este adjetivo foi puxado por alguém lá atrás, não é? Da extrema, do radicalismo, do fascismo, dessas coisas todas, não é? Isto foram chavões que foram puxados por alguém lá atrás. Mas sempre para a direita? Numa estratégia
não. Sempre foi, também temos que ser aqui justos. É isso que eu gostava de Sempre perceber. vamos dizer aqui extrema-direita, extrema-esquerda e efetivamente comecei a utilizar, porque se formos a ver em termos comparativos e justos, não é? Quando falamos do comunismo, do PCP, de um bloco de esquerda, então se estamos a apelidar as ideologias do Chega de extrema-direita, o porquê que isto não é legítimo e não é válido quando falamos num bloco de esquerda ou num PCP e no comunismo que tem ideias marxistas, não é? É Se isto, nós formos ler um bocadinho sobre isso, que são ali um pouco a roçar que se chama extrema, digamos assim, não é? Portanto, é mais num contexto sociológico e tu basicamente estás a tentar ser justa no trato. sim, Da forma como tratam a mim, eu vou tratá-los eles. exatamente. Como eu não acredito que seja extrema-direita, o Chega, e não acredito que nem sequer tem expressão, para ser sincera, o Bloco de Esquerda para ser extrema, ou seja, neste momento não tem a expressão para ser nada, ok? No espectro político, na minha opinião. Mas não os considero, não posso dizer, pá, extrema, extrema esquerda. O que é extremo? O que é extremo, não é? Extremo são o que nós conhecemos da história, os partidos autoritários que existiram. Isso podemos colocar no espectro de extremo, de extremismo, ok? Mas efetivamente na sociedade onde vivemos não existem extremos. É que eu vejo que nós agora, as palavras estão a começar a ter outros sentidos. Por exemplo, hoje em dia é tão natural tu dizeres extrema que já começa a dizer ultra. Já começa a dizer ultra para ir um bocadinho mais ao lado do que é o extremo. O extremo já é extremo, acabou, é uma ponta e é outra. É perigosíssimo para analisarmos as Como tu há pouco também disseste, por exemplo, e é uma palavra que me tem feito muita confusão quando a ouço, porque parece-me sempre que está a ser levada para uma conotação negativa que é conservador. Hoje em dia dizes que és conservador, e há pouco tu disseste que eras conservadora, automaticamente a minha cabeça vem, ok, mas conservador já tem uma conotação um pouco negativa aos dias de hoje, porque sempre que se ouve alguém dizer que é conservador, é porque é extrema-direita. eu acho que o pessoal pensa assim, conservador é contra a mudança, é contra o progresso. Não, não é nada disso. Eu, no meu caso, e falo de forma individual, o ser conservador é dizer sim à mudança, mas mudança com ordem e com preservação. Ou seja, vamos preservar quem está, vamos priorizar quem está, vamos proteger as nossas tradições, aquilo que é e que é a nossa identidade, e vamos permitir que o progresso, sim, mas com controle, com ordem, para que não acabe por prejudicar, não é? Ou de certa forma corromper aquilo que já cá está. E os nossos valores que são tão nossos, não é? E as pequenas coisas, por exemplo, eu cresci numa vila e aquela segurança de ir ao vizinho, aquela noção de ir Não, à igreja não ao citar domingo. trocar uma porta, por exemplo, Exatamente, exatamente. sabes que os miúdos estão na rua, mas está tudo bem, está ali alguém e que cuida deles. Esses pequenos detalhes, e não é, lá está, é a narrativa e a importância de dizer, chamar as coisas pelos nomes, que eu digo isso imensas vezes, chamar as coisas pelos nomes e não banalizar conceitos. Não podemos começar a chamar fascista a toda a gente e esquecermos do real significado da palavra fascista. Tu achas que a maior parte das pessoas sabe o que é realmente fascista quando se fala em fascismo? Ou apenas é uma palavra que se Se diz, é um chavão, não é? Esses chavões pegaram lá atrás do fascista, do racista, do xenófobo, mas eu acredito que muitas pessoas não tenham conhecimento nem interesse em saber o que é, porque para haver conhecimento tem de haver também um interesse. Acho que aquilo foi uma narrativa que pegou ali e pronto, e depois começou a ser utilizada de forma exaustiva, não é? Mas as pessoas agora também já estão cansadas, já se nota uma exaustão por parte das pessoas. Por isso é que nós também devemos, não foi só os resultados do Chega, mas também vemos uma narrativa a mudar por isso mesmo, porque eles já se estão a perceber, espero eu, não é? A parte dos mídia, que as pessoas estão efetivamente saturadas, estão cansadas. É que é sempre a mesma coisa, sempre o mesmo tipo de discurso, sempre os mesmos nomes. E já toda a gente viu que isso não é a realidade. Tiana, permite-me aqui a questão. As percepções já não são só percepções, não é? Sim. Ahm, mas é benéfico esta mudança que está a haver da forma como está a haver? Ou seja, se o voto foi um voto quase de cansaço, terá sido um voto ah, bem feito, Eu não bem consigo ponderado? Eu não considero que tenha sido um voto por cansaço. Ok. Eu considero que tenha sido um interesse, ou seja, que houve mais interesse pelas pessoas, porque também está a ser necessário, porque a realidade está a mudar muito rápido e as pessoas estão a começar a sentir isso na pele e então tiveram que a buscar informação, a informar-se um pouco mais sobre realmente o que é que se está a passar. E quais é que tu me dirias que são as três principais propostas
que fizessem esta mudança, porque isto é uma vitória esmagadora. Sim, A vitória é da AD, ok, sim. mas acho que toda a gente consegue perceber que a verdadeira vitória é do Partido Chega. Sim, acredito que tenha sido mais na parte da imigração, da criminalidade e da parte também da educação, entendes? Porque há muitas pessoas que não falam nesta parte da educação e de ideologia e doutrinação nas escolas. Eu não sou mãe, não posso falar nessa experiência, não tenho essa autoridade para falar, mas eu sou muito atenta às pessoas. Principalmente agora, eu gosto de ouvir primeiro. E nas minhas redes sociais, quando comecei a ganhar alcance, as pessoas sentiram que o à vontade para tentar alcançar-me e expõem-me várias situações e várias preocupações reais que elas têm. E o que eu tenho visto de uma forma geral e ampla, as preocupações são imigração, para os pais são educação e o futuro, obviamente, a parte também do desemprego está intrinsecamente ligado à imigração e a parte da criminalidade que nós temos vindo também a aumentar, vindo a aumentar aqui casos completamente atrozes, e as pessoas, ok, isto está real e já está aqui quase à minha porta, ou para algumas já está à minha porta. E foi esta necessidade, por isso é que eu lhe chamei necessidade, que começou a mudar um bocadinho a mentalidade das pessoas e a fazer com que efetivamente procurassem. Por isso é que eu digo, ok, está aqui o Chega está a falar nisto, mas depois temos esta bancada que diz assim, pá, eles vão acabar com a democracia, porque eles são antidemocráticos, eles vão te censurar, eles vão fazer isto, eles vão fazer aquilo, mas as pessoas efetivamente depois começaram a ver, não, então, mas o discurso deles não apresenta nada aqui disso. Eles falam que existe sim uma necessidade de romper aqui com certos hábitos enraizados e com certas normas que estão na sociedade que é fulcral, não é? Mas lá está, não existe aqui esse discurso de radicalismo, esse discurso de quase apontar à censura, não existe. E por isso é que eu digo, se lerem o programa do Chega, são 310 páginas, se lerem o programa do Chega, não existe uma única proposta antidemocrática, não existe nada que apele de maneira alguma à censura ou perto, e é Tatiana, então a minha, a sim, minha questão aqui é a seguinte, que é, então, mas quando se aponta o dedo ao populismo exercido pelo Chega, sim. é porque ele realmente aponta coisas óbvias como essas que acabaste de mencionar, mas não vai conseguir fazer mudança nenhuma? Ou tu achas que efetivamente as propostas que têm são sólidas e podem realmente trazer a mudança? São sólidas e acredito que com uma estrutura forte e com o caminho que tem sido seguido pelo partido, que é um caminho de nós não vemos uma alteração, ou seja, e vou dar o exemplo do líder partidário, vemos um André Ventura que se mantém fiel à sua narrativa e que se mantém, tem uma firmeza princípios, que é o que eu mais admiro nele, do início ao fim, ou seja, quando o André Ventura surge em 2019 por Chega até agora, nós não vemos uma pessoa com uma ideia diferente, que é Moderou-se. limpar Portugal, é proteger de certa forma a nossa identidade, é os valores da família, tudo isso, ou seja, vemos uma pessoa constante. E há muitas pessoas que dizem, isso pode ser, não é genuíno, e eu digo assim, então isso é inocência, é ingenuidade, achar que uma pessoa consegue ser assim 24 horas, ser uma persona que não é 24 horas por dia. Não, eu não acredito nisso, não acredito que alguém seja tão bom a fingir genuinidade, ser-se genuíno, não é? Não acredito nisso. E sim, Permite uma troca de ideia que é, sim, reconheço no Ventura um político exímio no que concerne à política. sim, Ah, diria que talvez não exista nenhum neste momento tão político quanto ele e com as valências que ele tem. Quando dizes que ele é consistente, eu, na minha ingenuidade, considero que ele, com toda essa mestria que ele tem, conseguiu sair de um posicionamento mais extremo para um mais moderado em determinada altura, que talvez o tenha prejudicado numas eleições anteriores, em que ele se calhar tinha muito mais gente, e quando digo muito mais gente, estamos a falar da dimensão do que é o Chega, não hoje, mas no passado, e ele se calhar ali perdeu algumas pessoas que queriam mais aquela coisa mais de castração química, por exemplo, sim, e é um exemplo, a parte onde ele estava muito efusivamente a falar das comunidades ciganas, por exemplo, e dos subsidiodependentes, e depois, quando se aproximou mais, acabou por se moderar um pouco. Não, e volto a dizer, isto não quer dizer que seja positivo ou negativo, apenas referir-te que essa consistência que tu falas dele, a meu ver, de forma se calhar ingênua, acho
Lá que está. pode ter havido uma Estás a mudança. falar mais eu acho que estás a falar mais na forma como ele se apresenta em termos de discurso, para o público. Acho que Certo. estás a falar mais nesse aspecto. E a minha Estás, opinião estás a falar mais interna? em entrelinhas, ou seja, num core de valores que está, na firmeza de princípios que sempre existiu, ou seja, entre linhas tu consegues analisar tudo isso. Ok, o discurso vai mudando, vai havendo ali algumas flutuações em termos de tempo, Mas não é só o temáticas, Ventura. narrativas, não. Qualquer político irá fazê-lo. Pessoa, não é? Até porque a sociedade assim o exige, não é? Tu não podes manter, imagina, ok, então hoje o problema é aqui um desastre natural e eu não posso estar a abordar aquilo da mesma maneira que eu estou a abordar um escândalo de corrupção, não é? Isso não é bom senso, acho eu. Eu acho que a narrativa, Nem todos têm. por vezes, exige que nós tenhamos um discurso diferente, ok? Mas nunca mudar o core de valores e aquilo que nos, ou seja, de onde nasceu o Chega, não é? Foi um core, foi um conjunto de valores, um conjunto de princípios e crenças. Eu acho que isso continua Tu há lá pouco, intocado. tu há pouco falaste em estrutura. E a minha questão é, se calhar, a questão que paira em muitas pessoas, que é, faria sentido uma coligação? E eu estou a pegar na estrutura, Sim. no sentido de, será que uma coligação traria a estrutura necessária? Já existe o Ventura, não é? E o Chega, e outras pessoas igualmente boas como o Ventura, que lá estão, diria eu. Mas será que essa estrutura com uma coligação faria sentido? Eu não vejo neste momento nenhum partido, sendo honesta, com que possa imaginar uma coligação com o Chega. Ou seja, porque uma coligação envolve várias coisas, não é? E Muitas cedências também. concessões, exatamente, ou seja, muitas cedências. ah, Podes virtuar um pouco não, o core de fico cada um totalmente deles. incomodado, Filipe. Eu não tenho o conhecimento necessário para te dar essa resposta, nem a ti, nem às pessoas que vão Sim, mas tens uma opinião, talvez já tenhas pensado nisso. Claro que sim. É mais como nessa perspectiva que te pergunto. Receio que uma coligação agora iria ser fazer imensas cedências, entendes, para ambas as bancadas e acho que isso ia perder coisas que para mim, por exemplo, são essenciais. E eu não quero ver isso acontecer com um partido como o Chega, porque eu vejo o Chega como uma necessidade, como alguém com capacidade, neste caso uma instituição com capacidade para realmente fazer a mudança que é tão necessária, porque se nós continuarmos neste registro de desgoverno e descontrolo, vão ter consequências muito graves e reais para grande parte da população. E eu não quero ver, não quero, é quase como uma tela, entendes? Uma tela, e eu não quero ver uma cor completamente Tens tipo ao receio? resto ali. Tenho. Não, não, e acho isso, e acho muito bom. Atenção. Como se Demonstra que não és fanática. não. És apoiante, tens. Sem dúvida. Ponho o mal e consigo, dentro daquilo que é a minha opinião, obviamente, consigo olhar e dizer, pá, eu acho isto bem, dentro do meu próprio partido, eu acho isto bem, eu acho isto mal, ou, entendes? Eu consigo ter a minha opinião e não, eu acho que a cegueira ideológica é muito perigosa. É muito Sem dúvida. perigosa porque depois não consegues ver mais nada. E efetivamente, eu estou sempre a dizer isto: os governantes estão ali para servir o povo, e eles têm que ter essa capacidade de ver um bocadinho mais além, entendes? E se nós vamos entrar nessa cegueira, tu não consegues ver para além daquilo. Eu senti isto em alguns momentos e confesso que a política não é algo que eu tenha um particular entusiasmo em falar. Eu tenho uma necessidade, às vezes, até para me enriquecer a mim próprio, para me precaver e para saber e para conhecer e para estar a par e poder, não é? Estar mais preparado para o que aí vem. E uma das principais preocupações que eu me recordo ao ouvir falar quando partilhávamos intenções de voto, e não de agora, já desde o passado, é: pode mudar a Constituição. Pode haver aqui uma ditadura política. Podemos perder aquilo que nós temos, que é a nossa liberdade, e a democracia cai. E a mim faz-me alguma confusão, e gostava que se souberes me elucidar quanto a isto. Lá está, tu disseste que não és especialista, mas que Sim. tens a tua opinião e que gostas e que tens apreço no que fazes. Mas consegues apaziguar pessoas que tenham. Até eu, porque depois, lá está, eu começo a ver escrito assim, mas será que é possível? Uma revisão, nós agora falamos de uma revisão da Constituição, que supostamente a última revisão, eu ouvi falar e eu disse, não, mas pelo que eu li, em 2005 houve uma revisão à Constituição.
seja em 89, seja em 2005, já pelo menos há 20 anos que não se faz uma revisão. Isto é grave, isto é problemático. É porque, no meu entender, uma revisão é analisar se aquilo que foi decretado e o posicionamento que tínhamos há 20 anos atrás se mantém coerente aos dias de hoje. Ou se é necessário realmente haver alguma mudança. É necessário, eu, na minha opinião, é necessário rever a Constituição, sim, e faz todo o sentido, porque lá está numa sociedade de evolução, e quem é então progressista, não é? Não querer que seja possível uma revisão, mas quando falamos uma revisão, não é virar tudo e mudar tudo, não. Esse é que é o verdadeiro conservador que não quer mudar as coisas, não é? Deus, nós não, exatamente, nós não queremos, lá está, de novo, nós não somos contra o progresso, mas tem que existir ordem e para existir essa ordem, se calhar tem que existir uma revisão, porque efetivamente a sociedade de hoje já não é a sociedade há 50 anos atrás, muita coisa mudou, não é? E um excelente exemplo para falarmos nisso é as penas brandas que nós temos em Portugal. Nós não podemos nunca, isto para mim é uma questão de bom senso, não é uma questão de direita, de esquerda ou de centro, de cima, de baixo, é uma questão de bom senso. Nós nunca podemos colocar no mesmo patamar uma pessoa, por exemplo, estão num conflito, não é? Num conflito entre duas pessoas em que tu estás armado, outra pessoa está armada, uma dispara, eu vou simplificar aqui de forma quase ridícula, mas às vezes é bom nós simplificarmos. Eu estou num conflito contigo, não é? E que temos armas brancas e existe efetivamente um homicídio, ok? Que se foi gerado de um conflito. Agora, não podemos comparar isso e não podemos dar uma pena a uma pessoa dessas e dar a mesma pena a alguém que deliberadamente contra alguém que não estava a fazer nada, não é? Porque não houve um conflito, era uma pessoa que estava a afastar-se e que mata essa pessoa de uma forma atroz, completamente atroz. Não, a pena não pode ser a mesma, tal e qual como não pode ser a mesma, por exemplo, para uma pessoa pedófila. Pá, não pode, não pode. Isto não cabe. Dizer a alguém que sim, que temos que ser brandos nesses aspectos, oh, perdoa-me, eu não sou, não concordo que seja assim e acho que não só é necessária, como é urgente uma revisão das penas. Existe alguma comparação quando falamos, por exemplo, de um governo de Putin ou de Erdogan, por exemplo? Há alguma coisa que pudesse chegar a isso só porque o Chega pode ganhar expressividade Uma reflexão contrária que eu achei curioso. Comecei agora a ler um livro que se chama Como Morrem as Democracias, que é de Stephen e Daniel. Pá, eles têm um nome. Pronto. Ok, Eu não sei o sobrenome. não custa nada a pesquisar. Ali, Façam a vossa como pesquisa. modem as democracias. E é curioso, e as pessoas têm que. Eu acho que isto seria interessante de promover. Lá está, eu gostava de ver, por exemplo, programas de E literacia do ponto de vista educacional, que gostava, por exemplo, o Chega aprovou um programa de literacia em Parlamento Económica. Eu acho que seria importante explorarmos mais isto, para dar mais acessibilidade às pessoas lá em casa, para terem mais acesso e um acesso equitativo e neutro. se a tua decisão for querer ser ignorante, tudo muito bem, mas as ferramentas estão aqui. Estão lá. E Correto, nós sem dúvida. garantimos que seja informação neutra e equitativa. Seja esquerda, seja direita. A informação está lá. A opinião depois és tu que a tiras, não é? A conclusão és tu que a tiras. Mas a opinião está lá e de forma neutra, que é isso que falta. E então, como eu estava a dizer agora, perdi-me um bocadinho, como morrem as democracias, é interessantíssimo de ver que esta estratégia que está a ser aplicada é exatamente assim que elas começam a morrer, é por dentro. É a não tolerância à oposição, o quase querer eliminar o nosso oponente, descredibilizar, tirar-lhe a legitimidade, não é? É estas narrativas que vemos, não é? Esta influência política que existe nos meios de comunicação, porque existe, ponto, na minha opinião, existe, e está claro, está claríssimo como água, e é assim que elas vão morrendo, é por dentro, aos poucos, e não desta forma como eles estão a dizer. E há lá uma frase que é interessantíssima, que é a democracia não morre com armas, não morre com revoluções, ela morre por dentro e morre aos poucos. E é com estas pequenas coisas que são estratégias que nós estamos a ver do outro lado da bancada. Ou seja, se dizem que o Chega está a ameaçar a democracia, ah, isso é completamente ridículo, na minha opinião. Para dizer, Mas nota-se que há um movimento quase mundial pela direita. Portanto, estamos a ver cada vez mais, virar à direita. parece quase um povo, não é? A criar os seus tentáculos e a abraçar o mundo. Vês algum receio legítimo nisso quando tu olhas para outras políticas em outros países? Porque a direita não é toda igual, os políticos não são todos iguais, há de haver pessoas com ideais um bocadinho diferentes.
Tens algum receio nesse sentido? Ou achas que ainda assim está tudo... Não te posso confirmar isso porque lá está. Por exemplo, eu vejo, acompanho algumas coisas na política a nível do Círculo da Europa, sim, acompanho, mas não tão afincadamente que te possa dar um sim a 100%, eu a confirmação a 100%, porque eu não confio que tenha o conhecimento que chegue para tomar essa decisão e ter um receio ou não. Gosto, pessoalmente, de ver uma Europa a virar à direita, sim, gosto. Agora, se existem ali outras intenções detrás de certos partidos que eu efetivamente não conheço bem, isso, lá está, é perigos temos sempre, não é? Perigos temos sempre, um partido é feito de pessoas e normalmente a primeira interface a falhar é as pessoas. É porque parece-me a mim que depois o Chega também acaba por levar muito por tabela de o que é que os outros lá fora fazem, porque parece que é tudo uma família, não é? Está tudo dentro do mesmo espectro. Sim. Portanto, se lá fora, se determinado partido político está a fazer isto e está a implementar isto, mais tarde ou mais cedo vai chegar aqui, mais tarde ou mais cedo vai ser implementado aqui também. Portanto, parece-me, a minha pergunta é nesse sentido de, parece que são filiais, não é? Uns dos outros, e volto a falar isto de forma muito leiga, parece que são filiais uns dos outros, e depois parece que há um representante maior e que todos os outros vão... Existem pontos comuns, de reflexão comuns entre esses partidos, claro que sim, até porque todos vêm de uma doutrina, não é? Semelhante. No entanto, não quer dizer que estejamos dependentes uns dos outros, porque efetivamente não estamos, não é? Aquilo que uma decisão que é tomada na Irlanda não vai ter impacto real, poderá, se falarmos em outros espectros, mas não vai ter impacto real e direto e imediato no Portugal, não é? Mas lá está, sim, têm ideologias, têm valores e têm princípios de reflexão semelhantes, têm, mas efetivamente essa questão que estavas a fazer, lá está. Não, nós não estamos dependentes uns dos outros e não podemos julgar uns pelos outros. Uma coisa que eu te vi falar agora há pouco tempo e que realmente foi interessante foi a parte dos imigrantes. Tu própria já foste, ou és, imigrante, que há bocado não percebi, nem percebi onde é Não que por muito tempo. Mas estás cá em Portugal ou estás fora? Estou fora, estou na Irlanda já há cerca de 3 anos e pouco. Só que eu sou uma pessoa, lá está, que às vezes isto até pode soar um bocadinho mal e de certa arrogância, mas eu costumo dizer, eu saí por parâmetros e quase não tive escolha do meu país. Eu agora vou voltar dentro dos meus parâmetros e daquilo que eu quero. Porque sim, porque eu posso fazê-lo. Tenho Faz sentido. oportunidade e direito para. Por isso é que lá está, eu quero voltar, quero sim senhora, gostaria de voltar até ao final deste ano e estou a trabalhar nesse sentido e gostaria sim de continuar envolvida nesta área e gostaria sim de continuar a ser parte desta mudança, não é? Parte ativa desta mudança, mas quero voltar Mas tens termos. com os meus termos, exatamente. E quero também que as coisas sejam feitas com ordem e responsabilidade, porque efetivamente existem um conjunto de coisas a ponderar e de responsabilidades que eu tenho a honrar, não só financeiras, também para com as pessoas que me acolheram naquele lado, e não vou falhar nunca, ou seja, as coisas têm que ser feitas, mas com calma. Se eu queria vir amanhã, adorava, as coisas podem ser assim, não? Não podem. Ahm, tivemos cerca de 22% dos imigrantes a votar, Sim. correto? Estamos a falar de quase 80% que não vota. Não vota porquê? Conseguiste chegar a alguma conclusão? Então, pode-se dizer que existe grande percentagem. Porque isso muda um bocadinho, não é? Sim. E tivemos agora este exemplo, não é? Houve aqui um impasse que foi decidido exatamente com esses votos. Sim, E foram apenas 22%. exatamente. E seriam bem mais se realmente as pessoas conseguissem ter exercido o seu direito de voto, não é? O seu direito e dever de voto, que não aconteceu. E eu, em termos de justiça e pragmatismo, eu sei que grande parte, essa percentagem, não é? Foi desinteresse. Pessoas que não querem. Eu estava-te Ok? a colocar para depois dizer Exatamente. isso, porque eu tenho uma Sim, ideia, temos que ser. porque eu também já fui imigrante e também sei que as pessoas As pessoas perdem um certo interesse. se E lixem. depois também aquela revolta, indignação, há pessoas que materializam isso e há pessoas que, ok, eu já mudei de país, vou-me tentar aqui Porque desconectar a porque não tua quero estar. posição é muito interessante, porque tu reforças que realmente foste para fora, se calhar empurrada a ir para fora, mas com vontade de voltar. Nos teus termos, mas com vontade de voltar. Então tu tens um interesse legítimo de que o teu país seja bem governado e que quando cá chegues as coisas estejam corretas e bem e com ordem para que tu possas voltar e não tens de passar pelo mesmo processo novamente. Portanto, mas há muita gente que sai, e era aí que eu também queria chegar, que sai e que vai daquela do género, que se lixe. Sim,
exatamente, exatamente. E atenção, eu quando me fui embora, não é? Há 13 anos ou 4 anos atrás, eu quando fui embora eu passei um período de revolta que se materializou em apatia. Ou seja, portanto, eu compreendo isso. Mas aí é onde entram os nossos valores, que é o quê? Obrigaram-me a ir embora, agora não quer saber, que se lixa. Exatamente, eu estava voltada, eu estava um pouco apática, estava a tentar perceber, a minha vida mudou de uma forma indescritível, não é? Eu passo daqui para um país que eu não conheço, eu fui sozinha, literalmente com uma mão atrás e outra à frente, ok? Eu costumo contar esta história e há pessoas que não acreditam, mas é verdade. Eu fui para a Irlanda com 3 malas, já ia tudo tratado, estava o contrato, tudo certinho, fui dentro dos parâmetros legais, mas lá está, eu fui mesmo com emprego também, mas fui mesmo muito perdida, ou seja, eu não conhecia lá ninguém. Eu não tenho lá uma comunidade, eu não tenho lá um familiar, eu não conheço nada da cultura, eu não conheço nada das pessoas, eu fui muito perdida. Mas lá está, nesta revolta com o meu país, neste momento de apatia, que também foi curto, entraram os meus valores e eu, tu não podes deixar estar em apatia, porque a apatia não, isso não vai, Claro. não vai melhorar nada, não é? Tu tens de continuar a olhar para isto, tu tens de continuar a perceber o que é que se está a passar, tu não podes deixar cair nisso. E é muito isso que eu tento fazer com as pessoas à minha volta, sejam elas, independentemente do partido, entendes? É, não, a apatia é perigosíssimo, porque é na apatia que existe então Umas forças a um- trabalhar. uma portazinha, não é? Para as coisas menos boas entrarem. E é nessa apatia que coisas menos boas se constroem. Portanto, não, às vezes a distração sai muito caro. E é isso que eu quero dizer às pessoas: epá, interessa-se um bocadinho mais, porque efetivamente é o vosso bem-estar. Vai ser o bem-estar dos vossos filhos se assim o quiserem, se assim o quiserem, não é? Ou seja, é desinteresse, é abstenção, é pessoal que não quer saber, Sistema? mas houve aqui N falhas brutais, falhas administrativas, consulados fechados, não existe informação suficiente, não existe apoios. É vergonhoso, é vergonhoso nós tentarmos, e eu tive essa experiência que foi horrível, foi, eu mudo a morada, não é? Porque tu, para poderes votar, tens de ter a tua morada, podes estar no estrangeiro, tens duas opções, tens o voto presencial, vais ao consulado e vais votar uns dias que estão lá designados, ou então tens o voto postal. E o voto postal vai para a tua morada fiscal. A morada fiscal é essa que está nos teus registros e é da tua responsabilidade atualizar, obviamente, que eu fiz, ok? Mas as nossas plataformas são obsoletas, que não te permitem consultar o histórico do que é que foi feito, do que é que foi efetivado. Se logo aí temos um ponto, porque depois é o diz que disse, o fez que não fez. Então e agora quem é que tem razão? Porque vocês dizem que sim, que eu não confirmei que a culpa foi minha, não é? Mas eu não tenho o papel, mas eu também não tenho forma de confirmar se vocês têm razão. Mas aqui existe uma responsabilidade de instituições governamentais que o único dever delas, neste caso uma embaixada, um consulado, um CNE, é mesmo fazer com que a pessoa, que o eleitor esteja lá e esteja e possa votar e que tenha essa acessibilidade e, por amor de Deus, como é que alguém explica, não é? Não houve informação, o consulado vai fechar. Ok, tudo bem, vai estar fechado. Então, eu tenho que vos dar uma alternativa. Eu tenho que vos informar primeiro que o consulado vai estar fechado e depois tenho que vos dar uma alternativa, não é? Olha, o consulado está fechado, mas Mas podes podes ir a ir, outro sítio. que é a 10 quilómetros, 15 quilómetros, o que seja, e podes ir votar. Não, não foram informados, não foram dadas alternativas, não foram oferecidas ajudas, não vão haver informação suficiente e depois era ligares. As pessoas, pessoas que me disseram que ligava, chamava, nada. Depois, outras que lá conseguiram, pessoas que não sabiam dar informações concretas, outras extremamente rudes, ou seja, não há aqui um caminho fácil. Votar não devia ser um pesadelo. Seja para um imigrante, seja para um português. Sabendo a dificuldade que é que a pessoa vote, não é? Que tenha, que se disponibilize para votar, portanto, se não facilitarmos ao máximo Eu, essa situação. eu às vezes no meio do burburinho que existe agora, das narrativas do dia a dia e daquilo que está agora como é que se diz, hot topics, não é? Aquilo agora toda a gente está a falar num assunto, toda a gente está a falar neste assunto e vão outros assuntos morrendo que são igualmente importantes e vai-se desvanecendo, desvanecendo e depois só se lembra outra vez quando acontece outra vez. E por isso é que eu às vezes venho do nada, completamente fora de contexto, não é? Estão a falar em alguma coisa que aconteceu no A Estado trend é uma e tu vais puxar outro assunto que achas que é eu sou uma relevante. pessoa chata que vem, está bem, tudo bem, isso é importante, mas não se esqueçam disto, porque eu não quero deixar isto morrer. Porque efetivamente tem que haver um maluquinho, entre aspas, que não deixe isto morrer. E
Os contribuintes, eles foram contribuintes. Alguns ainda são, alguns ainda estão a contribuir para a economia portuguesa, entendes? Porque mandam N dinheiro para Portugal, porque ainda pagam, têm dupla tributação, ainda pagam impostos em Portugal e não são, nem nunca devem ser tratados como cidadãos de segunda ou alguém que perdeu o direito ao seu país porque decidiu sair. Pá, isso é ridículo. Então porquê que nós, que temos que sair, muitos de nós temos que sair, não é opção, não é? É boa salvação para nós e para as nossas famílias. Nós temos que sair e deixamos de ter direitos, mas quem vem, não é? Que não nos é nada, que nós não sabemos a real intenção da pessoa, pode tudo e mais alguma coisa. Onde é que isto faz sentido? Numa discussão não partidária, mas em termos de bom senso. Onde é que isto faz sentido? É a minha questão. E deixo essa questão para poderem comentar nos comentários, até porque é importante ter essa percepção dessas sensações que se falam. Sei que eu às vezes gosto de fazer comparações, às vezes quase bacucas, não é? E permite-me, como é que podemos dizer que é percepção? Eu chego aqui, não é? Eu mando com isto em cima, não é? Eu vou chamar isso percepção? Eu vou desvalorizar o que tu sentiste e que o que tu estás a viver, porque eu não estava lá efetivamente, não vi? Ah, são percepções. Por isso não faz sentido. Eu não posso dizer a uma pessoa que está ali, no bem formoso, não é? Um português que vive ali no centro, no epicentro da situação, e dizer isso são percepções. Como é que tu vais dizer aquilo que a pessoa está a vivenciar todos os dias que são percepções? Não são. Eu vejo muito com indignações seletivas. As pessoas indignam-se daquilo que lhes apetece no momento que lhes apetece e esquecem-se, depois estão a ser muito hipócritas com a forma como Exato. olham para os problemas. Hipocrisia. E eu dei um exemplo disso nos meus vídeos que foi, vamos lá aqui desmistificar um bocadinho do falso humanismo e da falsa empatia, que é eu chego à minha rua, não é? E eu tenho a minha casa a arder, 100 metros, tenho a casa do meu vizinho a arder, certo? Estão as duas a arder, o mesmo fogo, ao mesmo tempo, mesma intensidade. O que é que eu vou pagar primeiro? O teu. Então, lá está. É tão ridículo, é tão desumano nós dizermos isso em voz alta. Primeiro eu, primeiro os meus e depois os Com, outros. acredito que existam nuances que possam fazer escolhas diferentes e não vale a pena entrarmos por aí. Mas há coisas que efetivamente poderiam estar a acontecer. A tua casa pode estar vazia, podes não ter nenhum animal. E na casa do vizinho, sabes que estão ali umas crianças e tu dizes assim, olha, sabes que mais? Que se lixe, é por isso que eu pago seguro, vou tentar ajudar o outro. Agora, visto de forma crua, sem contexto, sem nada, tu vais lá pelas tuas coisas em primeiro lugar, pelo teu umbigo. E depois sim, quando as tuas coisas estiverem organizadas, vais lá pelos outros. E é um princípio que eu costumo aplicar, que é, antes de eu tentar cuidar dos outros e da vida dos outros, tenho que cuidar da minha. Antes de eu tentar ajudar alguém, tenho que ajudar-me a mim próprio. Porque se eu vou tentar abraçar tudo e mais alguma coisa sem eu estar capaz, também não vou conseguir ser ajuda para ninguém. A miséria, tu vais dar tudo. Se tu prometes tudo a todos, tu. Primeiro, isso é utópico, isso nunca vai acontecer. O tudo para todos é completamente utópico e irreal. E por isso é que eu digo muitas vezes: o socialismo prometeu tudo a toda a gente e entregou miséria, efetivamente, para os portugueses, mas também para os imigrantes. Porque há condições completamente desumanas. Como é que vocês me dizem que é humano deixar uma pessoa viver num quarto com 10, com 20 pessoas lá dentro? Onde é que isso é humano? Que tipo de humanismo? Eu faltei essa aula, porque eu não sei que tipo de humanismo é esse, honestamente. E eu sim, eu não tenho medo de dizer a toda a gente, e é assim que eu me apresento, primeiro eu, eh, neste caso, enquanto português, ok? Primeiro os meus, depois os outros. E isto é o que eu digo, não me faz insensível às atrocidades humanas, não. Faz-me um bocadinho mais realista que eu não posso chegar a todo o lado. É impossível, nós não podemos chegar a todo o lado. Onde é que nós vamos chegar primeiro? Aos que estão aqui? Vamos tentar ajudar estes que estão aqui ao nosso alcance? Ou vamos tentar ajudar toda a gente e acabamos por não ajudar ninguém? Entendes? Portanto, não, eu não tenho problema de dizer que para mim os portugueses estão primeiro. Depois, sim, ajudaremos os outros. Tatiana, duas perguntas para terminarmos. A primeira é, se nós continuarmos neste caminho político, e quando digo neste caminho político, digo também nesta ascensão do Chega, como é que tu imaginas Portugal daqui a 10 anos? Achas que vai haver aqui um retrocesso ou não? Achas que vai haver, se calhar, aqui uma forma diferente, até mesmo em termos políticos, porque se calhar as estratégias que foram colocadas em prática contra o crescimento do Chega, se calhar não resultaram. Acho que vai haver aqui uma mudança, se calhar um pouco a par daquilo que nós vimos quando falámos sobre a comunicação social, que Sim. já se vê que estão a ter uma outra abordagem quanto ao Chega do que ao que tinham antes. Eu quero acreditar que estes resultados vão melhorar. Nas próximas legislativas, acredito que temos tudo para conseguir uma maioria absoluta e é assim que eu quero colocar a minha fé aí.
E lá está, o facto de ganharmos esta expressão vai permitir com que certas coisas sejam alteradas. Tem de permitir, não é? Porque é assim que se vive a democracia. E se não, o cenário mau, não é? Estas agendas que têm surgido continuam com a sua avante e conseguem ganhar mais terreno, estes controles, este desgoverno ganha mais terreno, esta imigração continua assim, eu vejo um cenário muito caótico, vejo um cenário de perverso, quase perverso, e de miséria sem precedentes. É isso que eu Ó, acho. Tatiana, lembraste-me agora, antes de fazer a última pergunta, lembraste-me agora de uma pergunta que te queria fazer há pouco, que é, em algum momento tu te questionaste se estavas do lado certo da força? Questiono muito isso, muito isso. Percebes o que eu te quero dizer? Porque às vezes, quando nós falamos de narrativas, não é? Nós Sim, temos que ser justos e temos que pensar também um pouco. A história traz-nos muito esta possibilidade de olharmos e dizermos assim: no passado isto correu mal, portanto podemos corrigir aqui certas sim, coisas. E vemos que em determinado momento as coisas também podem ter começado um bocadinho assim, sim. não é? E não, em nenhum momento te assusta, em nenhum momento achas que pode voltar a acontecer coisas, ou pode acontecer uma coisa nova, mas que seja má, e que tu possas estar a defender, se calhar, as cores erradas, o lado errado. Obviamente que qualquer pessoa se questiona isso. Acho que até são questões que são saudáveis para porque isso vai de encontro à tal cegueira que falámos mais Perfeito. anteriormente, não é? E eu, lá está, a cegueira ideológica, a cegueira cristã, lá está. Há muitas coisas aqui. Até porque o ser humano é falhas e hoje podemos ter uma opinião, podemos ter uma direção e amanhã, por algum motivo, nos desvirtuarmos dela. E tudo o que é cegueira, para mim, seja ela de que teor for, é perigoso, ok? Não acredito que não padeço dela, e não acredito piamente que o Chega, naquilo que foi construído, tem, tem tudo para que coisas boas sejam realizadas e que realmente possamos ver aqui no futuro as coisas. Isto vai demorar o seu tempo, não é? As coisas nem vão acontecer assim. E as pessoas não podem exigir logo resultados assim, é muito isso que eu digo. As ideias estão lá, os projetos estão lá, as propostas estão lá, se elas acontecerem, efetivamente vamos ver excelentes resultados, mas a médio e longo prazo. Estamos a ver a curto prazo, na verdade. Se Exa formos a ver politicamente, Sim. estamos a ver grandes Só se resultados a formos no curto TV em prazo. português, quero logo ver, por exemplo, Certo, Viena contra. certo. Isso não vai acontecer, ok? As coisas, se existe uma estrutura que foi corrompida e destruída durante 50 anos, nós não podemos chegar e agora pedir ao André Ventura, quase exigir, olha, em 4 anos muda isto tudo. As coisas não acontecem assim. As pessoas têm que ter um bocadinho essa percepção também, que vai ser, obviamente, o início de que poderemos ver certas coisas a curto, mas muitas delas vamos ver a médio e longo prazo, não é? Vamos escolher os benefícios a médio e longo prazo. É preciso que o eleitor também tenha essa noção. As coisas não vão acontecer assim, não é estalar os dedos, agora estamos aqui, vamos mudar isto, as coisas vão acontecer. Agora, se entrarmos aqui em temáticas, por exemplo, de bem e de mal, não é? Como tu estavas a mencionar há pouco, eu aí já sou muito cuidadosa nessa área, ok? Falarmos aqui, efetivamente, o que estamos a ver, se calhar, é quase uma luta entre o bem e o mal, não é? Pode-se equiparar isso e para muitas pessoas é isso que está a E por acontecer. isso é que eu te perguntei se realmente pões em causa que, se Quando calhar, estou quando tu olhas para o bem do teu ponto de vista, que é bem, pode ser o mal. Mas lá está, eu sou temente a Deus e eu respeito muito a autoridade de Deus. E quem sou eu não sou nenhuma profeta, não é? Eu até desconfio muito dos falsos profetas e eu tenho muito respeito a isso. E eu sei o meu lugar. Eu sou temente a Deus, e respeito acima de tudo. Vou-te dar um exemplo ótimo sobre a moralidade. O governo deve ser laico, não é? Supostamente deve ser laico. Efetivamente não é isso que se passa. E isso pode ser visto numa análise detalhada, não vou perder agora aqui muito sobre isso, mas deveria ser laico, ok? Isto para te dizer que os governos foram criados com a premissa de que eles iriam enforçar moralidades. Nunca definir o que é moral ou não. Isso já estava definido. Não cabe aos governantes dizer o que é bem e o que é mau. Cabe-lhes sim enforçar. Neste caso, vivemos num país de matriz cristã. Portugal, Estado laico? exatamente, não é? Mas, efetivamente, nós somos cristãos. A história de Portugal a matriz de Portugal é cristã, certo? Sim. Pronto. E é muito isso. Epá, porque é que nós agora, não é? Porque é que vamos tentar mudar as coisas e dizer tu estás errado?
ou tu não estás bem, ou tentar quase excluir, isolar socialmente por causa da tua opinião. Serve na religião, serve na política, serve em várias áreas transversais da nossa vida. E por isso é que eu digo, nestas temáticas do bem e do mal que envolvem a religião, eu sou muito cuidadosa, por respeito, por me questionar e por me pôr no meu lugar quando estamos a falar de Deus. Porque eu ao pé de Deus, não é? Não sou ninguém. Entendes? E é dentro desse respeito. Gosto de falar, gosto de dar a minha opinião, claro que sim, mas com muita cautela. E para terminarmos, então a tal pergunta que eu te queria fazer que é, se tu tivesses um minuto em televisão nacional, em horário nobre, o que é que tu dirias ao povo português? Qual é que seria? Basicamente, a mensagem é a responsabilidade do nosso futuro, ou do futuro de Portugal, é de todos, ok? De todos. Não podemos, não acho que seja correto esta parte do não querer saber, porque vão existir consequências mais à frente e nós também as iremos sentir. Portanto, isto da distração, do deixar andar, do se vir para o lado, pode eventualmente sair caro. Não só a ti, a mim, mas num todo. E nós temos que pensar mais, deixar de ser tão egoístas e pensar mais no coletivo, ok? E lá está, tendo em conta isso, tentar fazer parte da mudança. Se eu não estou a dizer para ir para o TikTok, nem para o YouTube, não é nada disso que eu estou a dizer às pessoas. Estou a dizer às pessoas que interessem-se mais e questionem-se mais. Efetivamente, por exemplo, ponham isso num papel e enviem para as instituições. Isso é um passo. Pode parecer pequeno, mas se várias pessoas começarem a fazer isto, a questionarem-se e a não largarem, serem convictos e teimosos, porque temos que ser teimosos, não é? E não podemos deixar que nos ignorem mais, eles vão ter que nos responder. Porque eles conseguem ignorar. Não somos muitos. Não, eles não nos conseguem ignorar. Tatiana, fantástico. Quero-te agradecer o facto de estar cá. Gostei muito de te ouvir. Acho que, independentemente de tudo, a troca de ideias é exatamente isto. É fundamental, é necessário. Eu de certeza que aprendi aqui alguma coisa contigo. De certeza que outros vão aprender alguma coisa contigo. Façam as vossas próprias pesquisas, como tu disseste. Claro que há pessoas que são bons falantes Sim. e que realmente conseguem articular muito bem e fazer linhas de raciocínio fantásticas. Agora, é necessário também que da nossa parte exista essa tal vontade e disponibilidade de tentar perceber se realmente aquilo faz sentido ou não, se está correto, se é sustentável e se. Combater o desinteresse e questionar. Exatamente. Questionem sempre. É isso que eu quero que as pessoas façam. Lá está. Não podes gostar de ouvir, mas questiona na mesma. Sigam a Tatiana nas redes sociais, ela está no TikTok com mais força, mas também está no X, no antigo Twitter, também está no Instagram. Eu vou deixar esses links aqui na descrição do vídeo. Deem a vossa opinião acima de tudo, deixem aqui aquilo que vocês acham ou não, o que concordam, o que não concordam. Espero que depois a Tatiana também vos possa, em algum momento, responder a alguma coisa se for pertinente e se for necessária. E mais uma vez, continua. Espero que chegues longe. Eu tenho tido a possibilidade de falar aqui com pessoas muito interessantes e tu és uma delas e espero que realmente a tua voz chegue mais longe. Até uma próxima, pessoal, já sabem. Deixem o vosso like se gostaram, comentem, subscrevam, partilhem e até o próximo vídeo.